Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar mais uma obra que está sendo publicada no Brasil este ano pela Vide Editorial, constituída de 2 volumes, que é Tragédia e Esperança, uma história do mundo em nosso tempo. Esse aqui é o primeiro, né, e esse é o segundo volume. Bom, mas antes de falar um pouquinho sobre o primeiro volume, eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações. Na descrição desse vídeo eu deixarei um link para quem tiver interesse em adquirir a obra e um cupom de desconto que pode ser utilizado no site da Vide Editorial. Então, bom, o autor é um historiador americano, viveu de 1910 a 1977, nascido em Boston, formou-se em Harvard e lecionou na Princeton University, na mesma Harvard, antes de ingressar na Georgetown University, onde foi professor por 35 anos. Trabalhou também como consultor do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, da Marinha e outros órgãos, né? Ele foi um professor, né, e influenciou o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Enfim, eu vou falar então um pouquinho desse primeiro volume, tá? Para vocês terem noção do que vocês vão encontrar nessa obra. Então, ele começa a obra, que é um calhamaço, falando sobre o cenário mundial da civilização ocidental. Passando por isso, ele vai falar dela até 1914, né, do capitalismo comercial, capitalismo industrial, financeiro, práticas. Para mim, o ponto que me chamou mais atenção e mais interessante para mim do ponto de vista que eu pude aprender muito é porque ele traz um resumo das histórias, por exemplo, do Império Britânico, né, até 1917, da questão do próprio Império Britânico, Império Russo, Egito, Sudão e o final ele vai terminar esse primeiro volume lá no ponto onde Hitler declara a Segunda Guerra Mundial, ali em 1939. Vai falar, logicamente, no primeiro volume, da Primeira Guerra Mundial, a criação de Tríplice Aliança. Tem uma série de informações interessantes sobre os partidos políticos nesses países. O que me chamou mais a atenção é a questão da influência do Partido Conservador nos demais partidos na Inglaterra, né, das questões da própria Inglaterra com as suas colônias. Ele vai falar do Tratado de Versalhes e ele faz uma análise muito interessante da origem ali da Rússia até antes da instauração da Revolução, né, de 1917 e uma análise muito interessante da origem do povo alemão, tentando uma explicação muito plausível acerca do caráter autoritário dos alemães e de onde isso vem. Ele vai falar do final da queda do Império Romano e ali quando surgiu o povo alemão, que ele estava surgindo próximo ao final da queda, né, do Império Romano, e aquele deslumbramento que eles tinham pela ordem romana e como eles perpetuaram isso na postura deles, né, como eles dão muito valor à questão dos títulos. Enfim, esse livro, apesar de ter sido publicado a primeira vez ali na década de 60, em 1966, tá? Esse ponto de vista histórico, ele é totalmente claro e utilizável ainda hoje e atual para entender os próprios conflitos, né, e a proximidade também que existem entre os povos, as origens entre os povos europeus. Então, do ponto de vista histórico, ele traz conhecimentos muito interessantes. Ele vai explicar também sobre a China, né, o Império Chinês, os ataques japoneses, falar por a razão dos ataques japoneses ali à região da Manchúria, na China, enfim. Falar da crise tcheca, que está mais para o final da turbulência política da Europa de 1937 a 1939, a infringência dos tratados, né, o descumprimento dos tratados pelo próprio Hitler ali, dos tratados de Munique. Enfim, fala também sobre a propaganda inglesa
né, das alegações das infringências de tratados internacionais de guerra pela Alemanha, quando na verdade quem, segundo o historiador, primeiro infringiu esses tratados e culpou a Alemanha foi a própria Inglaterra, e de como a Inglaterra, de certa forma, com Chamberlain, foi omissa na questão de Hitler, né, no sentido de deixar entregar territórios e conceder as vontades de Hitler ali naquele momento, a questão da Tchecoslováquia, a questão da Polônia, né, da região dos Sudetos na Tchecoslováquia, enfim. É um livro que traz esses aspectos históricos reunidos em apenas uma obra. Então, para mim, foi muito interessante ler essas obras e alguns caráteres de influência econômico de algumas sociedades, digamos, aristocráticas, secretas ou discretas ali na influência econômica, na criação e solução de crise na Europa. E aqui, na página 559, tem um capítulo que se chama A Política do Apaziguamento, né, 1931 a 1936, que já se encaminhando para a Segunda Guerra Mundial, em que ele traz uma observação aqui que eu destaquei para fazer a leitura, que eu achei muito pertinente e que é muito atual, tá? Que vai dizer o seguinte: a rapidez das transformações sociais do século XIX, com o advento de meios de transportes e comunicações mais rápidos, e a concentração confusa de multidões de pessoas em cidades, tinha destruído a maior parte das antigas relações sociais do homem comum, e havendo deixado emocionalmente desvinculado da comunidade, da paróquia, de sua profissão ou até da família, fizeram ficar isolado e frustrado os caminhos que a sociedade de seus ancestrais havia criado para a satisfação de suas necessidades sociais, emocionais e intelectuais, foram destruídos pela rapidez das mudanças sociais. E o trabalho de criação de novos caminhos para a satisfação dessas necessidades se achava muito acima da capacidade do homem comum. Por isso, com seus anseios mais íntimos frustrados, ele ficou numa situação em que acabou dispondo-se a seguir qualquer charlatão que desse sentido à sua vida, um estímulo emocional, ou num grupo, num lugar ou num grupo qualquer. Bom, apesar do que o Carroll está falando do século XIX, eu acredito que não houve muita mudança em relação a essa desvinculação e essa desumanização pela qual nós estamos passando, e desse desenraigamento, se nós podemos dizer assim, das pessoas. Enfim, então para quem tiver interesse nesse assunto, eu achei um livro, principalmente, né, eu li o primeiro volume por enquanto, é um calhamaço de mais de 600 páginas, é muito interessante e consegue reunir em uma obra essas conexões que às vezes quando nós estudamos história, seja na escola, seja através de materiais dispersos, ele amarra todas essas situações e mostra a complexidade dessa colcha de retalhos que é a história da Europa, tá? E aí, como eu disse, finalizando com o início da guerra, né, as atitudes de Hitler em relação a essa sua determinação não mais de resolver problemas, né, que a política de apaziguamento adotada ali pela Inglaterra não resolveu, né, e os próprios tratados, né, vai falar do Ribbentrop-Molotov, aqui também na penúltima página. Então ele termina nesse momento aqui com a invasão da Polônia pelos alemães no dia 1º de setembro de 1939. Espero que vocês tenham gostado, tá? Livro excelente, Tragédia e Esperança, uma história do mundo em nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.